Me afastei em comunhão com Deus. Sino falava sobre a questão da nossa tranquilidade, da nossa busca em oração, né, com Deus. Realmente é a coisa que mais nos acalma, mais nos deixa conectados com a realidade, é a verdadeira oração. A irmã Nelly pediu para anunciar aqui que ela vai distribuir com cada família da igreja esse livro, É Tempo de Orar. 30 razões para orar pelo Brasil. Da editora Mundo Cristão. Então depois os irmãos podem cobrar de Nelly. Irmãos, hoje pela manhã, quando terminou a pregação, quase todos tinham saído, eu fui ali perto de Davi e falei: Davi, realmente você pregou uma grande mensagem e fico feliz por você ter pregado essa mensagem e que você realmente não perca a visão e que ela seja uma realidade também na sua vida. A mensagem de Miqueias, desafio para nós. Enquanto eu pregava, eu fiquei feliz porque o que Deus colocou no meu coração desde, não sei se foi domingo ou segunda que Davi falou comigo, acho que foi domingo, quando eu estava saindo aqui, à noite, rapaz, domingo que vem o senhor pregue aqui. E então eu comecei a pedir ao Senhor o que estava no coração para pregar. E essa palavra ficou comigo. Durante a semana eu fui trabalhando, vendo, cavei, achei muita pedra, muito difícil para achar um veio, né? Mas o essencial está aqui. E hoje Deus nos falou também pela manhã, quando Davi falou sobre o perigo de nós ficarmos felizes, estarmos ouvindo a pregação, felizes, mas isso não se torna prático em nossa vida, né? E o texto que eu vou ler vários textos, mas um para nós frisarmos, e eu coloquei com o título Patinando em Nossa Zona de Conforto. E o texto eu aprendi também há muitos anos atrás, num retiro de pastores, com um pastor americano que veio ser o pastor do retiro. E ele leu essa passagem numa versão um pouco diferente, mas com o mesmo sentido. E eu vou usar a versão da NVI, mas também vou usar a palavra que eu aprendi naquela ocasião de uma outra versão que usa. Oséias capítulo 10, verso 11. Vamos abrir nossas Bíblias. Depois nós vamos ler outras partes de Oséias, mas agora só esse versículo. Eu vou ler e os irmãos depois vão repetir nas suas versões. Oséias capítulo 10, verso 11. Minha versão diz: Efraim era bezerra treinada, gostava muito de trilhar. Por isso colocarei o jugo sobre o seu belo pescoço. Conduzirei Efraim, Judá terá que arar, e Jacó fará sulcos no solo. Vamos orar. Nosso Deus, muito obrigado por tudo que nos tens dado, por tua palavra rica, que nenhuma geração pôde esgotá-la, de comentários, de aplicações, mas ela nos vem a cada um de nós na hora certa para nos abençoar, como indivíduo, como famílias e como igrejas. Que o Senhor nos abençoe agora, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Eu vou usar, quero frisar com os irmãos, para a gente repetir, a palavra Efraim
é uma bezerra cevada que gosta de trilhar. Vamos repetir? Efraim é uma bezerra cevada que gosta de trilhar. A figura, e esse pastor que pregou sobre isso, ele disse que ele esteve em Israel e ele procurou conhecer o local, alguns locais das histórias bíblicas. E essa daqui era quando a pessoa colocava uma bezerra para trilhar o trigo. Então havia um moinho da seguinte forma: uma madeira comprida e no meio estava ali então o moinho. E na ponta daquela madeira comprida se colocava um animal, que podia ser uma mula, um boi, e ele ficava ali rodando, e o trigo que estava ali dentro ia sendo trilhado para descascar, para limpar. Aquilo era feito o dia inteiro. E o que acontecia é que o trigo também ia caindo. E a bezerra, ao andar por ali, ela ia comendo o que sobrava, aquilo que respingava ali. E ela, no final, ela ficava gordinha, forte. E ela se acostumava tanto com aquele trilhar, que quando de tarde eles terminavam a tarefa e soltavam a bezerra, ela voltava para aquele lugar e ficava ali trilhando, quer dizer, comendo e andando. Era a figura de uma pessoa que se conformou, que se acostumou com sua vidinha e só andava por ali. E outras versões usam outros sentidos, mas que é o mesmo sentido, mas com outras palavras. E também o texto tem uma outra aplicação além dessa, conforme nós podemos ver em todo o texto de Oséias. Mas ele está dizendo: Efraim era uma bezerra treinada aqui. Gostava muito de trilhar. Ela gostava do que fazia. E por isso colocarei o jugo sobre o seu belo pescoço. Em um outro aspecto. Agora ela vai deixar de trilhar, mas vai chegar o momento de ter que arar a terra dura, de ter que entrar no trabalho pesado. E porque ela está acostumada a fazer só isso, eu vou pesar a minha mão sobre ela. Eu conduzirei Efraim, Judá terá que arar, e Jacó fará suco no solo. Não vai ficar só trilhando o trigo. Trabalho macio em comparação com arar a terra dura, ressecada. Algumas coisas estão aqui sobre Efraim, que eu vou colocar para nós. Primeiro, Efraim, ele era neto de Jacó, não era filho. Os irmãos se lembram. E eu vou ler algumas passagens e vamos mostrar isso. Mas ele se tornou um dos progenitores de Israel, um dos pais, considerado das 12 tribos. Entre as 10 tribos de Israel, são 12, entre elas são Efraim e Manassés. Efraim era filho de José. Ele recebeu esse nome como memorial de que Deus fez José prosperar na terra do seu cativeiro. E o texto diz em Gênesis 41, 51 e 52. Ao primeiro filho, José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Quem conhece a história sabe como ele sofreu, como ele foi vendido, como ele foi desprezado pelos irmãos, foi jogado num poço para morrer, foi para a prisão, mas Deus o restaurou. Então ele tinha péssimas lembranças de sua família, da casa de seu pai. E ele diz,
primeiro nome deu Manassés, dizendo: porque o Senhor me fez esquecer de todo o sofrimento da casa de meu pai. Ao segundo filho chamou Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. É interessante que para o judeu, e para muitas pessoas ainda, os nomes dos filhos são colocados de acordo com um significado, com um sentido especial. Um nome que tem um símbolo para aquelas pessoas. Hoje muitos colocam o nome de artistas, né? De pessoas famosas, mas não se sabe qual o significado daquilo. Eu, por exemplo, meu nome foi colocado Ismael. E minha mãe me dizia que porque eles tinham vindo de muito sofrimento, vieram do espiritismo, muitas lutas. Dos 12 filhos, 5 primeiro morreram. E quando ela estava grávida de mim, ela foi evangelizada por pessoas. E através de correspondência missionária de São Paulo, eles disseram que esse filho seria para a sua libertação. E então colocou o nome de Ismael, que significa Deus está ouvindo. Deus ouve. Então é importante os nomes dos nossos filhos, se assim cremos, não é? Como os judeus criam, tinha um significado. Efraim, além de ser o neto e não filho de Jacó, recebeu esse nome como memorial pela bênção de Deus, porque Deus o tornou seu pai frutífero na terra do Egito. Ele recebeu a bênção da primogenitura em lugar de seu irmão Manassés. E a gente, quando olha ali para esse texto da Bíblia, a gente fica assim, né? Não entende muito, a Bíblia não explica muito, mas olha o texto. Quando José era costume, né, os pais levar os filhos para os seus pais abençoarem, para alguém abençoar. E José naquele dia pegou seus 2 filhos, Manassés, o mais velho, e Efraim, e levou-os para que Jacó, diz a Bíblia, já sem visão, e ali no seu leito, ele pudesse abençoar os 2 filhos. E diz a Bíblia que quando Jacó levou, então é a narrativa, quando José viu seu pai, então ele levou, eu vou ler aqui, então Jacó, ao invés de colocar a mão direita sobre a cabeça de Manassés e a esquerda sobre a cabeça do mais novo Efraim, ele cruzou os braços. Então diz o texto, quando José viu seu pai colocar a mão direita sobre a cabeça de Efraim, que era do menor, não gostou, por isso pegou a mão do pai a fim de mudá-la da cabeça de Efraim para a de Manassés. Ele disse, não, meu pai, este aqui é o mais velho, é o primogênito que tinha direito à bênção da primogenitura. Põe a mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai recusou e respondeu, eu sei, meu filho, eu sei. Ele também se tornará um povo, também será grande. Apesar disso, seu irmão mais novo será maior do que ele, e seus descendentes se tornarão muitos povos. Então Jacó sabia o que estava fazendo, não era caduquice, e ele então abençoou o mais novo. Em quarto lugar, Efraim, seu nome significa frutífero. E na bênção profética, Jacó fez menção disso. Quando Jacó abençoa profeticamente os filhos, lá em Gênesis 49, ele não cita Efraim, mas ele diz, José é uma árvore frutífera à beira de uma fonte, cujos galhos passam por cima do muro. E era uma referência, diz o comentarista, a Efraim, cujo nome significa o frutífero. O nome Efraim significa o frutífero.
seu nome deveria ser evocado para abençoar. Em Gênesis 49, 20 está escrito: assim Jacó os abençoou naquele dia que se abençoou Manassés e Efraim, e disse: o povo de Israel usará os seus nomes, isto é, Manassés e Efraim, para abençoar uns aos outros. Era uma prática muito boa de se abençoar, não é? Antigamente, o filho tomava a bênção ao pai, acendia a luz, não é? Tinha lá a lamparina, bênção pai, Deus te abençoe meu filho. Não sei se alguém aqui experimentou isso. Lá em casa era assim, não é? E a gente, quando saía, quando viajava, bênção pai, Deus te abençoe meu filho. Era uma prática ensinada pelo Senhor. Então diz: o povo de Israel usará os seus nomes para abençoar uns aos outros com esta expressão: que Deus faça você como fez a Efraim e a Manassés. E colocou Efraim à frente de Manassés. Essas bênçãos se cumpriram tanto no tamanho quanto no poderio da tribo de Efraim. E também em sua localização privilegiada na repartição da terra. Foi colocado numa montanha central em Canaã, um lugar importante, um lugar frutífero, um lugar agradável. Ele foi colocado nesse clima de montanha. Sua liderança tornou-se evidente no arranjo do acampamento de Israel. Quando Israel marchava do Egito para a terra prometida, havia uma organização, havia uma estratégia. As pessoas não iam de qualquer maneira. Como no exército havia o primeiro pelotão, o segundo pelotão, primeira companhia, regimento, o regimento, a companhia, aquelas subdivisões que tinham os grupos, e assim também aconteceu com Israel. Então, nesse arranjo, ele liderava as 3 tribos que ficavam no lado leste. A Bíblia fala sobre isso. Havia as leste, oeste, norte, sul, leste, oeste. Em cada lugar ficavam 3 tribos, eram 12 tribos. Nessas 4 posições, Efraim era o líder da tribo que ficava ao leste. A oeste. Depois da conquista, Efraim ocupou uma das maiores porções de terra. Uma das maiores divisões foi de Efraim. O tabernáculo foi erguido no centro religioso de Siló, cidade localizada em Efraim, onde a Arca da Aliança foi colocada no tempo de Josué. O próprio Josué foi sepultado no coração desse território, no território de Efraim. Jeroboão, que foi um dos reis, embora foi aquele rei rebelde, mas Jeroboão era efraimita, ele liderou o reino do norte, e a partir dele, de Jeroboão, dentro da vida política e religiosa do reino, Efraim se tornou um lugar central, porque ele tirou o culto de Jerusalém e levou para o reino do norte. Sua influência, a influência de Efraim foi tão forte que até o tempo de sua queda, em 722 a.C., quando foi levado cativo pelos assírios, o pastor Davi falou isso há pouco tempo aqui, Israel passou a ser chamado de Efraim. Então, falava-se Efraim, significava o reino do norte, o reino de Israel. E é nesse contexto que Oséias fala sobre Efraim. E ele então diz agora: Efraim é uma bezerra treinada ou cevada que gosta de trilhar, mas o seu conforto vai acabar. O Senhor estava repreendendo, era uma reprimenda, era uma chamada, aquele que tinha se acomodado,
aquele que não avançava, que não ia além. Algumas considerações para nós. E eu gostaria que a gente gravasse a expressão, se alguém não tinha gravado até hoje, não se esquecer. Efraim é uma bezerra treinada que gosta de trilhar. E a versão da NVI diz uma bezerra treinada que gosta muito de trilhar. Lembrando o que pode acontecer conosco, como o pastor Davi falou hoje pela manhã. Efraim era bezerra treinada, gostava muito de trilhar. Por isso colocarei o jugo sobre o seu belo pescoço. Conduzirei Efraim. Judá terá que arar. Isso vai mudar, não vai ficar sempre assim. Exatamente por causa da acomodação, da moleza, do tempo perdido. Às vezes, quantos de nós estamos perdendo tempo? Estamos deixando que as coisas aconteçam. Tem uma música antiga que diz: vou andando contra o vento, quem sabe? Sem lenço e sem documento, não é? Quer dizer, vou levando na banha. E nós muitas vezes nos acomodamos na vida espiritual. E foi esse o sentido do texto que nós vamos ler daqui a pouco. Semeiem a retidão, é o Senhor agora exortando. Judá terá que arar, Jacó fará suco no solo. Aí ele vem aplicando isso à justiça. O pastor Davi falou sobre isso pela manhã. O amor, a justiça, a verdade, a misericórdia, a piedade. Porque às vezes nós ficamos acostumados, meus irmãos, a ouvir belos sermões, a participarmos de congressos, a gostarmos das coisas certinhas. Ainda agora há pouco, Nelly vinha conversando com Fernanda, né, sobre uma mensagem que ela recebeu e falando exatamente sobre isso. Muitas vezes a gente querer fazer tudo muito bem certinho, muito bonitinho, pode ser uma armadilha que nos impede de avançar, que nos impede de servir, que nos impede de realizar os propósitos de Deus. Semeiem a retidão para si, colham o fruto da lealdade e façam sucos no meu solo não arado, pois é hora de buscar o Senhor, até que Ele venha e faça chover justiça sobre vocês. Há muitos anos atrás, acho que foi não sei se foi em 73, sei lá, 87, nós fomos participar de um congresso em Belo Horizonte, um congresso de evangelismo, e eu sei que eu ia num carro junto com o Suledil, o irmão dele, Seniel, e mais uma outra pessoa, umas 5 pessoas, não sei se o Dr. Elcio, e então o Suledil dizia: o que se espera de uma pessoa que se converta? Que ela coloca uma Bíblia embaixo do braço, passe a cantar os hinos evangélicos, aprendam o linguajar nosso, ou esperamos que ela mude de vida? Ele ainda citou o nome de um político da época. Será que esperamos que ele mude de vida? Que ele pratique a justiça, a verdade, que ele realmente se converta? Então, essa é uma pergunta para nós hoje. O pastor Davi falou sobre o reino de Deus. A esperança do mundo é o reino de Deus. A esperança não é o PT, não é o PSDB, não é o PR, não são siglas. A esperança são homens que Deus use para transformar. E Jesus disse o quê? Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Se o sal se tornar insípido, para nada mais preste, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Cada um de nós precisa fazer a diferença. Há cerca de uns 2 meses, eu estava num lugar, não vou dar detalhes para não falar muito, mas tinha um médico dizendo assim: eu não concordo com isso,
ele dizia: a gente não tem o direito de levar um clipe que não seja nosso para casa. E eu estou vendo essa impressora aqui, já há alguns minutos, imprimindo convite de casamento de funcionários da casa. Por sinal, esse médico não é brasileiro, mas não é também cubano, certo? Mas a índole desse povo é de ser gente honesta em princípio. Mas ele dizia: não podemos fazer isso. Irmãos, será que estamos sendo sal onde estamos? Praticando a honestidade, a verdade, mudando, sendo fermento que muda a massa, que leveda a massa. É isso que Deus espera de nós. Mas vocês plantaram a impiedade, colheram o mal e comeram o fruto do engano, visto que vocês têm confiado na sua própria força e nos seus muitos guerreiros. O fragor da batalha se levantará contra vocês, de maneira que todas as suas fortalezas serão devastadas, como Salmã devastou Bet-Arbel no dia da batalha, quando mães foram pisadas, estraçalhadas junto com seus filhos. Assim acontecerá com você, ó Betel, porque a sua impiedade é grande. Quando amanhecer aquele dia, o rei de Israel será completamente destruído. Então Deus não tinha boas notícias para quando o seu povo se afasta e desvia. Deus espera que nós vivamos aquilo que cremos, aquilo que pregamos. Oséias 4,16 diz assim: os israelitas são rebeldes como bezerra indomável. Como pode o Senhor apacentá-los como cordeiros na campina? Há poucos dias Davi falou aqui sobre a diferença entre ovelhas. Como que as ovelhas... Aliás, foi Nelly que falou sobre isso, não foi Davi, não. Eu vi Nelly pregando, e ela pregando sobre o Salmo 23, falando sobre as ovelhas, não é? Como que as ovelhas são dependentes, como elas precisam, elas estão sujeitas, elas precisam do pastor para conduzi-las. Elas precisam. E aqui ele diz: os israelitas são rebeldes como bezerra indomável. Como pode o Senhor apacentá-los como cordeiros na campina? E uma outra versão diz que eles estão espalhados como bezerros em todo o campo aberto, porque Deus não pode apacentar. Irmãos, quando nós não somos submissos, não somos dóceis, Deus não pode trabalhar conosco. No máximo, nós nos tornamos pessoas que têm uma boa teologia, que gostamos das coisas e às vezes até nos comparamos com outros. É verdade? Nos comparamos. Davi hoje pela manhã falou alguma coisa nessa direção, de quando nós às vezes achamos que nós estamos absolutamente certos e lá no outro não pode haver nada de bom. John Drest escreveu um livro, Se Eu Começasse um Ministério de Novo. Ele disse: eu entenderia que Deus está agindo em outros lugares que não no meu ministério. E às vezes Deus está usando meios diferentes para salvar, para confrontar. E nós às vezes nos achamos os tais porque temos uma boa teologia, porque temos isso, temos aquilo, mas a Bíblia diz que a sabedoria é provada pelo quê? Pelas suas obras. Alguém disse que o preço da liberdade é o quê? A eterna vigilância. Nós precisamos nos vigiar cada dia. A palavra de Deus diz que devemos provar para ver se estamos na fé. Precisamos comparar o que lemos com o que praticamos. Como está o nosso amor? Como está a nossa misericórdia?
O apóstolo Pedro, das páginas mais bonitas, ele diz: porque ele nos deu tudo que precisamos para a vida e para a piedade. A vida tem que ser vivida com piedade, irmãos. Será que estamos sensíveis ao Espírito de Deus?